estou aqui no mais um episódio do Maximize Ideias com uma pessoa especial, o presidente da Companhia Maricá de Alimentos, a AMAR, Dr. Marlos Costa, que vem falar aqui dos projetos de desenvolvimento que Maricá está propiciando e sendo aí uma precursora, né, indicando caminhos para o Estado. Então, assim, é um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui para falar um pouquinho primeiro da AMAR e dos outros projetos que estão sendo desenvolvidos lá em Maricá, que despertam o interesse e apontam caminhos para o nosso futuro, porque nós aqui do estado do Rio de Janeiro sabemos bem que estamos precisando de um direcionamento. Então, Marlos, é um prazer receber você aqui, tá? E o microfone é seu aí para saudação ao público e vamos bater esse papo aí. Doutor Max, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui no Maximizando Ideias. É um prazer estar aqui falando com o seu público e espero que a gente possa bater um bom papo aqui sobre Maricá, sobre o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro e sobre qualquer assunto que a gente quiser aqui conversar. Exatamente. Aqui é um palco que eu idealizei esse programa aqui para falar de propriedade intelectual. Sim. Mas acabou se tornando um programa de variedade, porque propriedade... Era um programa muito jurídico inicialmente. Exatamente, mas a propriedade intelectual tem essa particularidade, Sim. né? Você acaba falando com tudo, com todo mundo, porque todo mundo cria coisas, todo mundo desenvolve coisas, e hoje nós estamos aqui para falar de uma empresa de fomento, que é a Companhia Maricá de Alimentos, a AMAR, tá? Que está ajudando aí o pequeno produtor rural, Sim. os pescadores. É uma companhia idealizada para desenvolver Maricá para o futuro, para quando não houver mais os royalties do petróleo, né? Então, assim, é uma companhia que tem uma função social muito importante. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente conversar sobre isso e mostrar aí para o povo como é que as coisas estão sendo concebidas lá em Maricá. Que eu acho que está sendo, assim, pioneira nesse caminho aí que está sendo trilhado. E a AMAR é uma pioneira nesse sentido aí. Verdade, Max. Maricá, na verdade, tem sido, nos últimos anos, especialmente na última década, um palco de políticas públicas muito inovadoras, né? Na verdade, há mais de uma década, desde quando começou o primeiro mandato do prefeito Quaquá, já se foram mais de 15 anos, quando ele iniciou o primeiro mandato, onde Maricá acabou se tornando um laboratório para o Brasil e, às vezes, até mesmo para o mundo, de políticas públicas muito ousadas, né? Sim. O prefeito Quaquá, inclusive, ele gosta muito de falar da utopia, né? De que a utopia ela pode ser alcançável quando a gente acredita, quando a gente tem persistência, quando há vontade política de executar, de fazer. E por isso que o município tem se destacado muito em relação a isso. Eu venho da área pública por toda a minha vida, eu comecei no serviço público aos 18 anos, através de concurso público, e desde 2000 eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, sou advogado de formação também, como você sabe, e... Temos afinidade. Muita afinidade. Não conheço de propriedade intelectual como você conhece, conheço quase nada, na verdade esse é um assunto que no direito que poucos dominam, e poucos dominam como você. Mas na área pública eu tenho uma experiência já um tanto quanto vasta. Já estive participando de alguns governos municipais, já fui procurador-geral de município em Cachoeira de Macacu, já fui secretário municipal de assistência no meu município, que é São Gonçalo, que é seu município também, que é meu né? município Seu também, município né? também de origem, né? Com certeza. Não, e até hoje é. Sim. Eu moro em São Gonçalo. Você mora em São Gonçalo, não é verdade? Efetivamente é. Assim, moro na divisa, minha vida acaba sendo em Niterói, mas eu moro efetivamente Sim. em São Gonçalo. Sim. São Gonçalo está sempre perto da gente, dentro de nós, e a gente encontra gonçalenses que têm muita competência profissional em todas as áreas, né? Graças a Deus. E em diversos lugares do país e até mesmo do mundo. Exatamente. E aí já tive essa oportunidade também de ser vereador, de estar vereador no município de São Gonçalo, fui vereador por 2 mandatos lá, e a experiência como vereador também foi uma experiência muito gratificante para mim, porque quando a gente exerce um mandato, quando a gente é eleito pela população, nós temos a oportunidade de vivenciar diretamente o dia a dia, os problemas da população. Sim. Então, quando eu exerci esses 2 mandatos, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade toda
e conhecer diversos problemas, né? E acabei, na verdade, estudando diversos problemas da cidade. Também tive a oportunidade de atuar no município de Niterói, fui subsecretário executivo da Prefeitura de Niterói, no governo do prefeito Rodrigo Neves, depois subsecretário de Educação no governo do prefeito Axel, Uhum. enfim. É um tempo já um pouquinho longo, já algumas décadas de dedicação ao serviço público. E há 2 anos o prefeito Quaquá me convidou para assumir um desafio em Maricá. Que é um desafio realmente grande, Sim, porque eu estou acompanhando agora mais próximo, né? E, de fato, vocês têm uma responsabilidade grande de preparar e indicar os caminhos, principalmente nessa questão que envolve alimentos e fomento da agricultura familiar, das sim. cooperativas. Tem todo um olhar social envolvido nessa questão. Então, assim, de fato, é um desafio que vai preparar a cidade de Maricá para um futuro, né? Então, assim, a sua competência já. Bom, só pela introdução a gente vê que competência o cara tem, né? Já tem uma bagagem, uma estrada longa. Agora, transformar isso em resultados não deixa de ser um desafio, né? Não, é um grande desafio e há uma preocupação muito grande da gestão de Maricá, especialmente do prefeito Quaquá, de preparar a cidade para um cenário pós-royalties. Sim. Nós sabemos hoje que Maricá é dos municípios no país que mais recebem essa receita de royalties de petróleo, de participações especiais da exploração do petróleo, o que proporcionou que a cidade pudesse ter um orçamento vultoso, um orçamento que muitas prefeituras do Brasil não possuem. A receita per capita de Maricá é das maiores do país, mas não adianta nada se você ter uma receita alta se você não tiver projeto. Exatamente Né? isso. Se você não tiver um norte de desenvolvimento econômico da cidade. E é isso que o prefeito Quaquá tem procurado fazer nesse momento. Não é só obra de embelezamento, né? Efetivamente é projeto que vai trazer benefícios para a cidade no futuro. A gente vê exemplos aqui no estado do Rio de Janeiro de municípios que no passado, há 20 anos, há 2 décadas, que recebiam recursos também muito elevados de royalties, que não aplicaram adequadamente Sim. esses recursos. E aí tem sempre o célebre caso do o calçamento de porcelanato lá em Rio das Ostras, Sim. isso é muito citado, que isso Uhum. foi feito. Então a gente vê que Rio das Ostras, Macaé, Campos, que foram cidades que tinham realmente recursos muito elevados nas últimas 2 décadas, desperdiçaram esses recursos. Sim. Não aplicaram o recurso no desenvolvimento econômico daqueles municípios e não prepararam as cidades para um momento de queda de arrecadação. E nós temos essa preocupação em Maricá, Uhum. de que os royalties sejam um passaporte para o futuro, para que a cidade ela possa se organizar em novas atividades econômicas, que ela possa fomentar novas atividades econômicas, para que possa gerar emprego e renda para a população e também receita também para o poder público, para a Sim. prefeitura municipal no Sim, futuro. indiretamente é isso, porque a partir do momento que você consiga atrair investimentos, necessariamente aquilo retorna. Como é que eu vou dizer? É o ciclo positivo, Sim, né? É aquela roda girando positivamente, porque as empresas vêm, se estabelecem, criam empregos, consequentemente as pessoas também vão precisar de moradia sim, local, vão pagar depois o IPTU local, vão ter todas as empresas que gerarem recursos ali também vão ter que recolher tributos à prefeitura. sim. O ciclo virtuoso do investimento que está sendo feito no desenvolvimento da cidade. Eu acho que isso é uma ideia sensacional. Ninguém está inventando a roda, Sim. mas está indicando o caminho que deve ser seguido com os recursos públicos. Sim, sem Entendeu? dúvida. Eu acho que é uma coisa essencial. E o projeto da AMAR, propriamente dito, eu já conheço alguns projetos que estão sendo desenvolvidos. Um que me chamou muita atenção foi aqueles que vocês foram lá em Portugal buscar aquele investimento lá de fora na fábrica de enlatados. Esse aí eu acho que é um projeto muito bacana, porque além de trazer recursos de fora para Maricá,
também projeta Maricá para o mundo, né? Sem dúvida. E falar um pouco, então, da companhia Maricá Alimentos, Sim, sim, da Amar, né, que tem esse nome fantasia tão bonito. sim, Amar que liga também com Maricá, com o mar de Maricá e também com o sentimento. A gente exatamente. tem que fazer política pública com sentimento também, levando o Bacana. melhor para a população. Então, a empresa tem por missão o apoio, como você já falou, à agricultura familiar, à pesca artesanal, e são atividades seculares em Maricá, essa agricultura de subsistência, a pesca artesanal. Então, a cidade tem mais de 200 anos e a pesca sempre foi uma atividade muito tradicional. A cidade tem 5 lagoas, um litoral de mais de 40 quilômetros de praias, É muito muito grande. grande. E hoje o que se identificou foi que o pescador artesanal ficava muito na mão do atravessador e o agricultor familiar muitas vezes não tinha como escoar a sua produção. Então a empresa surge, ela é uma companhia pública, uma sociedade de economia mista, surge com esse intuito de adquirir a produção do agricultor familiar, do pescador artesanal, fazer o beneficiamento e a comercialização, ou seja, agregar valor a esses produtos, né? Produtos que são da cidade e também fazer um investimento para que eh, Maricá possa ser uma força no setor agroindustrial. Maricá Uhum. é uma cidade que tem pouca industrialização, como grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Era uma cidade. Como é que eu sou antigo, tá? Sim. Então eu vou falar. Eu sei que existem termos mais modernos, mas antigamente era uma cidade dormitório, né? É uma cidade que a gente poderia dizer que antigamente era uma cidade dormitório, porque grande parte da população tinha que se deslocar para Niterói e para o Rio de Janeiro para trabalhar. Exatamente. Como São Gonçalo também durante muito tempo também assim era considerado. Uma cidade de veraneio também, né? Porque Também, Maricá sempre foi a porta de entrada para a região dos lagos, sim. devido à proximidade, inclusive, com São Gonçalo, com Niterói. Então, sempre foi uma cidade onde os munícipes dessa cidade sempre frequentaram. Maricá sempre foi uma cidade notabilizada pelas suas lagoas e praias, Sim, tem muita coisa só que não bacana lá. tinha infraestrutura. Uma cidade grande do ponto de vista de extensão territorial, mas carecia muito de infraestrutura. Então, quando começam os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores na cidade, lá, o primeiro governo do prefeito Quaquá, se começa a ter um investimento pesado em infraestrutura e depois, quando os royalties começaram a ingressar no orçamento municipal, esse investimento se tornou maior. Então, hoje, uma pessoa que conheceu Maricá há 20 anos, se ela ficou há 20 anos sem ir a Maricá e hoje percorre a cidade, ela não reconhece mais a cidade. Tá falando com uma delas, que eu só agora conheço Maricá, porque no passado eu frequentei Maricá por conta da minha mãe, trabalhar lá e tal, então eu ia visitar, conhecia a cidade, assim, conhecia efetivamente as praias ali em Maricá, mas era uma cidade mais bucólica, uma cidade mais provinciana, e hoje em dia eu vejo que tem um comércio muito grande lá, tem um desenvolvimento que está sendo fomentado e tem até aeroporto, gente. Coisa Sim, que antigamente, assim, os aviões que pousavam lá eram os teco-tecos. sim, Agora, efetivamente, você vê aviões já com porte razoável, helicópteros. sim, Assim, tem um monte de coisa que está acontecendo lá: restaurantes, comércio, shopping, sim. até escola de samba, pô. É verdade. E no grupo especial, No né? grupo A especial. União de Maricá subiu nesse ano, vai desfilar ano que vem no grupo especial. Então, isso também é um orgulho para a cidade, além do time de futebol também na primeira divisão. Exato. Então, a cidade cresceu muito e esse setor de comércio e serviços, ele cresceu muito realmente nesses últimos anos, atraído nesse investimento público que foi feito na infraestrutura. E não é também é, exatamente por isso que a cidade teve um crescimento nos últimos 10 anos de 100% da sua população. A cidade dobrou de população nos últimos anos, né? Ela tinha 100 mil habitantes, hoje tem mais de 200 mil habitantes a cidade. Salvo engano, eu posso estar cometendo algum equívoco aqui de dados, mas é uma coisa muito próxima a isso. Houve uma migração de pessoas de São Gonçalo, houve uma diminuição da população de São Gonçalo e
quase que proporcionalmente houve um acréscimo de população em Maricá. Ou seja, se transformou numa cidade muito mais atrativa e até pela Sim, proximidade facilita a migração, né? Então eu vi um dado desse bem próximo no IBGE, faz pouco tempo saiu sim. essa informação. Então quer dizer, realmente Maricá hoje em dia é uma cidade muito atrativa e justamente por conta disso, desses investimentos públicos que estão sendo feitos lá, no engrandecimento e, assim, trilhando o caminho do desenvolvimento. Não, a qualidade de vida que hoje a cidade proporciona fez com que houvesse essa atração de população, especialmente de São Gonçalo e de outros municípios para Maricá. Até porque você tinha uma cidade que ainda proporcionava, do ponto de vista imobiliário, a questão de terrenos mais acessíveis para as Sim, pessoas. Hoje isso está um pouco diferente, porque a cidade está muito valorizada, né? tá Está muito valorizada. valorizada, condomínios muito modernos, Sim. hoje com uma infraestrutura muito boa e que se ergueram, que foram construídos na cidade, que estão sendo construídos, mas que a cidade ela também tem que se preparar para o futuro. E aí, voltando à sua pergunta, você falou da questão da fábrica de enlatados, Uhum. né? Nós tivemos em Portugal esse ano, há mais ou menos 3 meses, assinando um protocolo de intenções com um grupo português que produz enlatados há quase 100 anos em Portugal. Uhum. E Portugal e Espanha são centros de pescado importantíssimos no mundo e também do setor Desde o passado, desde né? o passado. E desse setor de enlatados, eles têm grandes produtores mundiais. E em Portugal se criou um modelo de negócio do pescado enlatado, que a gente se associou exatamente a esse grupo, que é o Grupo Valor do Tempo em Portugal, tem uma fábrica de pescado enlatado chamada Comur, Uhum. que eles têm lojas próprias e que eles mudaram o mercado de enlatados de pescado em Portugal e na Europa, quando eles passaram a utilizar as latas de sardinha praticamente como souvenir, imprimindo Exatamente. imagens de Portugal, as imagens do país nas São suas latas. lindas, E né? são imagens muito bonitas, são latas muito bonitas, que às vezes dá até não dá vontade de abrir, porque de tão bonito, dá São vontade de guardar. colecionáveis. Colecionáveis, inclusive, às vezes com a data de nascimento das pessoas, com fatos históricos. E eles têm uma variedade muito grande de pescado que eles fazem as latas, e não são apenas sardinhas. Apesar das lojas deles chamar o mundo fantástico das sardinhas portuguesas, eles enlatam mais de 30 tipos de pescado. É. Né? Então você tem lá, além da sardinha, tem bacalhau, tem dourada, tem mexilhão, tem camarão, tem lagosta, enfim, e Caramba, tem é vários uma tipos de variedade, né? variedade muito grande. Nós estamos trazendo essa tecnologia para o Brasil, para Maricá. E é bom lembrar também que a região que a gente está inserido, a gente está aqui em Niterói, Niterói e São Gonçalo dominavam, na verdade, o mercado de enlatados, Uhum. de Durante um bom pescado, durante um tempo. bom tempo. As fábricas migraram para Santa Catarina. Hoje existe apenas uma única fábrica hoje em São Gonçalo, né, que hoje é o Grupo Costa Marine que administra essa fábrica em São Gonçalo, que a gente também tem uma parceria também com eles, eles estão Aham. nos ajudando a desenvolver esses produtos É porque a também, gente perdeu, enlatados. né? Perdeu o know-how. É verdade. A gente tem que resgatar É, isso. Porque, de fato, na minha época de criança, eu passava aqui as margens da BR e sim. tinha ali várias fábricas de enlatados e tudo mais. Era uma tradição aqui desse polo Niterói-São Sim, Gonçalo. nós perdemos para Itajaí, né? É. Houve a migração dessas empresas para Itajaí, Santa Catarina. Então, a Coqueiro, em São Gonçalo, que era uma potência, foi para lá, Gomes da Costa de Niterói também foi para Itajaí. Então, eu sei que hoje no mercado de enlatados de pescado no Brasil, só temos 5 fábricas no Brasil. Uma em São Gonçalo, que é a antiga Piracema, administrada pela Costa Marine, uma no Ceará, a Robson Cruzoé, e mais 3 que estão hoje em Itajaí, Santa Catarina. Então Maricá entra no mercado de pescado em lata no Brasil com essa parceria com Portugal, mas trazendo produtos diferentes. Aham. Nós não vamos enlatar sardinha, não vamos. Vamos enlatar outros peixes do Brasil, como o pirarucu, o tambaqui, peixes que vão ser criados em tanques. Um peixe que não é brasileiro, mas que hoje
é um peixe muito consumido e apreciado no Brasil, que é a tilápia, Sim. e que se cria hoje em tanques. Nós temos um Tem uma centro de segunda aquicultura. Tem Oi? até uma segunda finalidade isso aí, porque a pele da tilápia hoje em dia é utilizado para queimadura, Para sabia? queimadura, eu sei disso, eu sei É. disso. Então nós temos também um complexo de pesca, de aquicultura, também já pronto hoje em Maricá, numa parceria com a Universidade Federal Fluminense, que é o Ciamar. Nós Uhum. temos lá 14 tanques, grandes tanques, para a produção de pescado, onde se começou a produzir camarão e onde nós comercialmente decidimos que vamos produzir tilápia lá, porque a tilápia ela é mais rentável, você consegue fazer uma Já tem um despesca, mercado, tem um né? mercado grande, É. você consegue fazer, às vezes, 3 produções anuais com aqueles tanques. Então lá nós vamos fazer, e já estamos em teste, período de teste, mas vamos ter peixe não só para enlatar, mas também para congelar, refrigerar, vender em pacotes, e Uhum. isso para o mercado, mas também para atender também o município. Merenda escolar, enfim, é essencial o pescado, e na saúde também, nos hospitais, temos 2 hospitais É o Che na Guevara cidade, ali, né? isso. Um E o hospital Conde, muito. o Che Um Guevara, que é uma referência. referência, É. o Conde, que é o hospital mais antigo da cidade. Então, a companhia vai atuar também e estimulando também a aquicultura na cidade. Nosso projeto é fazer com que os pescadores, no período do defeso, eles possam ter também pequenos tanques também em suas Bacana. casas, para que eles possam ter todo o apoio técnico nosso, para que eles Uhum. possam lá também praticar a aquicultura e ter a garantia dessa produção que vai ser adquirida pela Amar para posterior Pô, comercialização. isso é muito bacana, porque de fato a gente sabe que no período aí do defeso, muitas famílias passam aí por necessidades, né? Então é importante Sim, garantir essa continuidade de renda durante o ano sim, para que a pessoa. É aquela história, né? O pessoal tem muita gente que faz crítica aos auxílios que o governo dá para as pessoas, mas não se atenta que, de fato, tem muita gente que vive de operações sazonais e que, de fato, precisa de um auxílio do governo para poder se manter. Não é que a pessoa queira, mas é uma atividade que é necessária, porque de tempos em tempos tem que passar por um período aí de defeso ou de um período de demora para poder fazer a colheita, entendeu? Porque tem todas essas questões envolvidas. Então, assim, o pessoal faz uma crítica sem pensar, sem se colocar na pele do outro, sem ter a empatia é necessária, né? verdade. Entendeu? Então, assim, desculpa esse parênteses aí, mas eu Não, achei importante colocar isso, porque eu vejo que, assim, tem muito discurso, às vezes, sem se colocar na pele do terceiro. Sem a ação do poder público, as coisas dificilmente acontecem. Então, as pessoas às vezes esquecem que é exatamente através da política e das políticas públicas que são implementadas pelos governos que a vida da população melhora. Se a gente Sim, for pensar hoje como é que era o Brasil há 30 anos, por exemplo, na questão da mortalidade infantil, o sim. país avançou muito, porque você tem um sistema hoje de vacina que atende de maneira universal a toda a população, você tem melhores condições de saneamento, de Sim. infraestrutura, de pavimentação de rua, né, de alimentação, por exemplo, na merenda escolar. Então, todo esse conjunto de políticas públicas fez com que nós tivéssemos uma queda drástica na mortalidade infantil, por exemplo, Acesso, no Brasil. acesso aos médicos propriamente. Acesso aos médicos através do SUS, É, o SUS que salvou milhões de vidas no Brasil, por exemplo, na pandemia, porque se não fosse o SUS, a situação do Brasil seria muito muito, pior. muito pior ainda, né? Então, nós temos essa certeza de que, por exemplo, a implementação de uma política pública que atenda ao pescador artesanal na época do defeso, através da aquicultura, vai ajudar muito para que ele não caia a sua renda, porque a renda dele possa permanecer. E aí, essa é uma preocupação muito grande do governo, uma preocupação muito, muito grande do prefeito Quaquá, de que a cidade ela possa criar as oportunidades para o desenvolvimento da economia e também do empreendedorismo. Sim. A cidade se notabilizou e uma das políticas públicas mais importantes que Maricá conseguiu executar nos últimos anos
foi exatamente a criação de uma moeda social. E aí eu vou entrar no assunto que você estava falando aí, que às vezes as pessoas criticam programas de transferência de renda. Mas Maricá foi uma das cidades no Brasil, uma das pioneiras num programa próprio de transferência de renda, que é a moeda social chamada Mumbuca. Muita gente conhece na nossa região. Pois é, pois é. Eu acho essa política muito bacana, entendeu? Eu acho uma coisa muito importante, porque, de fato, primeiro que é o seguinte, movimenta a economia local, Sim. fortalece a economia local, entendeu? Porque as pessoas podem utilizar essa moeda social apenas ali dentro do município. Então, é uma forma de você não só dar uma segurança para as pessoas de poder ser assistida, mas ao mesmo tempo isso está retornando em benefício para a própria cidade. Sim. Entendeu? E eu acho esse programa muito legal. Outra coisa que eu acho importante, aí somando as duas coisas, né? Tanto esse benefício que as pessoas estão tendo, quanto também esse olhar mais social, pensando não só nos pescadores, pensando nos agricultores, por exemplo, eu sei da questão lá do cacau que está sendo desenvolvida, todas essas questões que vão atender, são um conjunto de políticas públicas que vão atender e fortalecer aqueles que mais precisam, aqueles que estão na ponta. E é exatamente para essas pessoas que a política pública tem que atender mais, né? O governo tem que atender toda a população, mas especialmente quem mais necessita. Então, quando a gente fala de moeda social, e Maricá foi muito pioneira nesse sentido, e implementou a moeda social, inclusive começou a implementar quando não tinha uma receita muito grande de royalties, ela procurou exatamente atender as famílias que mais necessitavam, as pessoas que estavam nessa linha da miséria. E isso foi aumentando na cidade, mais pessoas foram conseguindo receber essa receita, porque a cidade foi tendo mais recursos, então ela foi atingindo uma parcela muito grande da população. Isso ajudou muito no desenvolvimento do comércio local, porque Sim. como ela é uma moeda que só circula no município, então ela foi fundamental para o fortalecimento de pequenos negócios. Uhum. Não à toa Maricá, na época da pandemia, não teve um grande problema de quebra de pequenos negócios, porque você tinha uma receita garantida para ser utilizada no comércio local. Mas a gente chega num novo estágio, que é o estágio exatamente de você substituir essa política social pela geração de novos empregos e o fomento de novos negócios na cidade. Então, a moeda social lá atrás foi idealizada pelo prefeito Quaquá, e na época também tinha a secretária de governo, que hoje é deputada Zeidan, depois o Diego Quaquá também foi secretário, vice-prefeito, e hoje o Diego se tornou um especialista nessa questão na renda básica de cidadania, que a gente sabe que o ex-senador Suplicy também sempre foi um grande defensor, entusiasta dessa ideia. Então, nós tivemos em Maricá essa moeda social que impactou muito positivamente a economia da cidade. Mas agora a gente vive um outro momento. Continua a moeda social cada vez mais para quem necessita, e houve inclusive no atual governo, que hoje é o terceiro mandato do prefeito Quaquá. Quaquá era deputado federal nessa legislatura, e aí foi candidato a prefeito, ganhou novamente a eleição, voltou a governar Maricá, e ele começou a olhar com lupa em relação a quem estava recebendo esses benefícios. Porque eventualmente tinha gente que não estava precisando. Eventualmente pode acontecer um desvio ou outro, distorções, né? Algumas distorções ocorreram, e aí se começou a olhar com lupa em relação aos benefícios e manter o benefício para realmente quem necessita, e pegar o recurso e reaplicar em projetos para o desenvolvimento econômico de Maricá. Porque a gente está falando muito aqui da questão da AMAR, do projeto da criação de um sistema de agroindústria na cidade, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui no seu podcast. Mas Maricá tem investido concomitantemente em diversas áreas do desenvolvimento econômico. O turismo, enfim, o fomento de vários hotéis que estão chegando para Maricá. Então, Maricá, você falou, tem um aeroporto, o aeroporto de Maricá hoje. Sim, eu estive lá recentemente. Recentemente é o segundo aeroporto no estado do Rio de Janeiro, já na operação do offshore, para levar os trabalhadores da Petrobras e de outras empresas petrolíferas para as plataformas de petróleo. É um aeroporto que, quando o Quaquá, no primeiro governo,
assumiu a prefeitura, era um aeroporto da prefeitura, mas que não estava sob o controle da prefeitura. É mesmo? Estava sob o controle praticamente do narcotráfico. Que isso, Que rapaz? utilizavam o aeroporto, inclusive, para isso. E aí, quando o Quaquá ele se elege prefeito pela primeira vez, ele retoma o controle estatal, municipal do aeroporto e reformula completamente. E hoje o aeroporto é um case de sucesso nacional. Nacional. Então, inclusive, o projeto é de ampliação da pista, para que a pista possa receber jatos de grande porte. Já tem voo regular para São Paulo, que houve uma paralisação que vai ser retomado, além da questão da operação do offshore. Está sendo concluída a obra de um hotel ao lado do aeroporto, que vai atender... Já vi lá, é bem grande. Bem grande, vai atender especialmente a essa operação aeroportuária, mas tem um complexo Maraê, que é na Restinga de Maricá, Sim. que vários hotéis e resorts vão se instalar ali, inclusive o complexo recebeu um prêmio internacional na maior feira internacional imobiliária recente, né? Recente, lá em Cannes. Eu vi. Isso foi no início do ano. Eu vi essa reportagem. Quer dizer, um prêmio internacional. Teve uma comemoração sim. lá, o prefeito comemorou com a escola de samba. Com a escola de samba, inclusive, né? Porque o prefeito tem essa visão a longo prazo. Ele quer tornar Maricá uma cidade conhecida no cenário nacional e até internacional também. E a vinda desse investimento estrangeiro, porque o Maraí é um grupo espanhol, é um grupo espanhol dessa área imobiliária, que veio para Maricá fazer esse investimento, é uma aposta nesse turismo sustentável e verde, né? Que é o turismo, né? O turismo é uma indústria que movimenta bilhões. Muita coisa. E que Maricá quer se aproveitar também disso. E o Rio de Janeiro já tem esse potencial, né? E as pessoas, quando vêm para cá, querem ir para outros locais. Querem conhecer outros locais das regiões da região dos lagos, Serra. Sim. Querem conhecer tudo isso. E Maricá tem que se inserir nisso aí, porque de fato tem lá todo um potencial turístico realmente, porque tem muita coisa que a natureza foi, assim, benevolente com a cidade. Muito generosa com o estado do Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Recentemente eu tive em Portugal e conversando lá com algumas pessoas que são residentes em Portugal, que são portugueses, dizendo que gostam muito de vir ao Rio de Janeiro, e alguns dizendo, não conheço só a cidade do Rio de Janeiro. Também gosto de ir a Búzios, gosto de ir a Petrópolis, gosto de ir a Angra dos Reis. Não, e por que não essas pessoas também terem como destino turístico também Maricá? Sim. Tendo um complexo turístico que possa atender a esse turista internacional e até mesmo o turista nacional. Sim. Que busca também novas expectativas, novas experiências. Então, esse é uma preocupação do governo nesse investimento, né, para que a cidade ela possa se desenvolver. Então, um dos projetos, inclusive, que está dentro da AMAR é da Universidade Livre do Vinho. Porque o vinho hoje muito me interessa. Muito me interessa. O vinho hoje a produção de vinho no Brasil cresceu muito e o consumo também do vinho cresceu. Um amante. Cresceu muito, né? Então nós temos hoje como principais regiões vinicultoras do Brasil o Sul, especialmente aquela região de Bento Gonçalves. Eu conheço lá. São Paulo produz também muito vinho, até a região do Cerrado, Brasília produz muito, o Nordeste, na região do Vale do São Francisco também muito, mas agora começou-se a ter uma produção consistente de vinhos aqui no estado do Rio de Janeiro também. E eu vi uma questão, e eu não sei até que ponto já está desenvolvida essa tecnologia do vinho ser envelhecido submerso. Sim, né? Esse é um projeto, inclusive, nosso. Vamos fazer. Vamos fazer. Exatamente. Esse me chamou muito a atenção, Sim. porque eu não conhecia essa tecnologia, entendeu? De fazer o envelhecimento do vinho dentro do mar. Sim. Entendeu? E eu acho uma coisa sensacional, porque mantém a temperatura mais controlada, né? Tem todo um procedimento em cima disso, assim, estudos sérios. Sim. Entendeu? Então achei assim sensacional. Espero que isso chegue logo pra gente aqui, porque é uma novidade, pelo menos pra mim, tá? Não sei se para os grandes conhecedores aí, eu sou um amante de vinho, mas não posso me dizer que eu sou um sommelier. Não, eu também gosto muito de vinho também, mas eu não sou um profundo conhecedor e estou aprendendo muito, inclusive, na tarefa que eu tenho desempenhado lá. Então, como essa questão do vinho também ficou sob nossa responsabilidade,
a Universidade Livre do Vinho, que foi criada também pelo prefeito Coaquá, que visa a formação, inclusive, de mão de obra nessa área e também o estabelecimento de um contato e de apoiar a produção do vinho no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então, nós temos lá o professor Leonardo Cury, que veio de Bento Gonçalves, do Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul, que é um especialista em enologia, que está nos assessorando lá na AMAR com esse projeto. Nós vamos ter diversos cursos que a AMAR vai oferecer, né, para que as pessoas possam se formar nessa área e atuar nos hotéis, atuar nessa área turística. Estamos também com o município de Areal, com a parceria com o município de Areal e o município de Paraíba do Sul, especialmente esses municípios da Serra Fluminense, ficam logo depois de Itaipava, ali em Petrópolis. Eles estão produzindo vinhos de excelente qualidade. O terroir naquela região se destacou. Então, nós estamos lá numa parceria com eles para a produção dos vinhos em Areal. O engarrafamento dele vai ser em Maricá, posteriormente. Mas já vamos fazer o envelhecimento já imediatamente em Maricá, nas nossas caves naturais, que será o fundo do mar de Maricá. Cara, olha que sensacional. Nós vamos envelhecer o vinho no fundo do mar de Maricá e agregar valor, Max, porque um vinho, quando ele é submerso, e as características do mar, a questão da temperatura, né, da luminosidade, faz com que esse vinho ele possa ter um processo de maturação, ele possa ser acelerado em até 3 vezes. Ou seja, se você tinha que envelhecer um vinho em 10 anos, 9 anos, em 3 anos ele no fundo do mar, ele já está com a mesma característica de um vinho de 10 anos. É porque se mantém, né? Se mantém aquele ambiente controlado, sim, né? Então facilita, né? Eu sou curioso, sim, né? Então por isso que eu fui dar uma lida a respeito. Mas, bom, com toda certeza a gente vai poder falar. Desculpa, você falou Leonardo Cury, professor Leonardo Cury. Vou fazer um convite a ele para vir aqui para explicar isso aqui para gente. Sim. Vai ser um prazer se ele puder nos atender num convite desse para poder esclarecer aqui para o nosso público, sim, que é uma coisa muito bacana. Sim, muita gente tem curiosidade e as pessoas continuam, a Maricá vai produzir vinho? Não, a gente vai se associar com as regiões do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que produzem vinho. Vamos ter esse vinho envelhecido em Maricá, posteriormente uma indústria para beneficiar também o vinho, engarrafar esse vinho em Maricá, para que essa cultura do vinho ela possa se difundir, porque o turista que vai atrás da enologia, do vinho, é um turista também que costuma gastar mais. Sim. Costuma gastar mais. A gente gosta também de uma cervejinha, mas a cervejinha é mais barata. Exato. O vinho a gente acaba gastando um pouquinho mais, porque você compra uma garrafa, você vai degustar, você fica mais tempo ali no lugar. E tem uma história, né? O vinho tem uma história. É. Tem uma coisa assim que, ainda mais contando, por exemplo, uma coisa dessa, que o vinho é envelhecido no fundo do mar. Entendeu? Isso já rende um papo, né? Já rende um papo. Então Maricá está apostando nisso. Por quê? Por que está apostando nisso? Porque isso para o futuro é o desenvolvimento da economia de um novo mercado para a cidade. Então, a AMAR está muito inserida nesse sentido. Então, o apoio também à agricultura familiar, que a gente não pode deixar de destacar, Max. Isso que eu ia falar, porque eu acho que é o carro-chefe também, sim, lá no momento, que é o chocolate, né? A gente tem um chocolate lá. Que tem toda essa cultura do cacau que está sendo desenvolvida lá. E também tem aquela questão dos desidratados. Vamos falar então dessas duas coisas. Já que você começou pelo chocolate. Vamos começar pelo chocolate. O chocolate harmoniza com vinho tinto, é bom. Exato. É muito bom. Você prove. Quem ainda não fez isso, provar uma tacinha de vinho tinto com chocolate. O chocolate cai bem. Cai muito bem. Especialmente o chocolate 70%. Nós estamos lá investindo também nessa questão do chocolate. Chocolate, ele é um mercado que está crescendo muito no mundo. No mundo inteiro. A gente se associou com 2 grupos, um grupo da Bahia, de Ibicaraí, que é uma cooperativa de pequenos agricultores na Bahia, na cidade de Ibicaraí, que é uma cidade próxima a Ilhéus, é a Bahia Cacau, tem uma fábrica lá, que só utiliza cacau, chamado cacau cabruca, que é o cacau que ele é
plantado num sistema agroflorestal, ou seja, aproveita a Mata Atlântica Sem agredir, sem né? agredir o meio ambiente. Sem agredir o Sem agredir o meio ambiente. Então você faz o plantio lá e a colheita através de pequenos produtores, nunca em propriedades maiores do que 10 hectares. Então, um cacau de altíssima qualidade, que a gente tem testado no Brasil e no exterior. É isso que eu ia falar. Parece que tem É. muita procura do exterior para esse tipo de cacau. De cacau, e a gente tem feito esse teste em feiras internacionais. A aceitação desse chocolate, do chocolate da Amar, é fantástica, fantástica. Sim. Nós já temos uma pequena produção artesanal de chocolate e de cacau, plantio de cacau também em Maricá, e nós vamos acelerar o plantio de cacau em sistema também agroflorestal na cidade, para que nós possamos ter um insumo para a nossa indústria. Porque a indústria de chocolate de Maricá vai ser implantada muito em breve. A gente se associou com um parceiro de São Paulo, chamado Oz. Essa empresa estabeleceu uma parceria técnica conosco, e eles compraram a marca e as máquinas da antiga fábrica de chocolate Pan, lá em São Paulo. Lembro bem. O pessoal lembra bem, principalmente o pessoal da nossa cidade lembra bem, né? Tinha um tal de cigarrinho. Cigarrinho de chocolate, né? Cigarrinho de chocolate. Que era um produto dessa antiga fábrica. A gente não vai relançar o cigarrinho de chocolate, porque isso não é politicamente correto. Não é mais politicamente correto. Mas tem diversos outros produtos que a gente vai resgatar nesse imaginário de quem conhecia aquela marca. E tinha, por exemplo, o lápis de cor de chocolate, tinha vários, a bolinha, tinha moedinha também. E a gente vai resgatar isso, porque a fábrica Você sabia que vai ser feita aí em Maricá. Você sabia que isso tudo dá para fazer hoje? Não sei se isso já tinha sido feito no passado, mas tudo isso pode virar uma marca tridimensional? Sim. São marcas tridimensionais, porque aqueles formatos, né, eles são perfeitamente identificáveis. A gente falou de uma coisa aqui do cigarrinho, me veio logo isso à mente hoje em dia. Naquela época não tinha essa cultura, né, da propriedade intelectual, então não tinha noção. Mas hoje em dia, eu tenho certeza que aquilo ali daria uma marca tridimensional. Bom, a gente vai precisar da sua ajuda, então, porque daqui a pouco a gente vai ter muito produto para poder registrar. Com toda certeza. Lá, hein, Max? Vamos precisar muito da sua ajuda, da sua assessoria. Com certeza. Então, a fábrica de chocolate vai ser implementada, a gente vai começar a implementar a fábrica nas obras esse ano ainda, e vai entrar em operação no ano que vem. E aí, falando dessa questão do apoio à agricultura familiar. Então, nós vamos estimular o plantio de cacau na cidade. Hoje nós temos uma agricultura muito ainda de subsistência, que nós apoiamos também, principalmente cultivos de aipim e de banana. Nós temos já uma fábrica em operação, que é a fábrica de alimentos desidratados na cidade, que a Amar passou a operar. Então nós temos já a banana desidratada, a uva passa desidratada. Muito bom, por sinal, muito né? Bom, muito conhecido, que a gente compra produção local e faz o processamento na agroindústria, e também do aipim e da batata doce. Só que a gente vai ampliar. Esses projetos foram os mais, assim, já estão mais avançados, né, Marlos? Mais avançados, porque a gente já está em plena capacidade produtiva. Nós também lançamos esse ano um termo de fomento para a agricultura familiar, ou seja, nós destinamos recursos financeiros para que cooperativas, associações de agricultores da cidade pudessem comprar insumos, maquinários, pagar inclusive trabalhadores para poder fazer o plantio e posteriormente a colheita. Então, para que essa produção ela possa se ampliar, ganhar escala, e cada vez mais essas associações possam ter autonomia nessa parceria público-privada, mas público-privada com as pessoas que realmente precisam receber o recurso público. Marlos, vou fazer um parêntese aqui, porque eu não sei se você já pensou nessas questões, mas obviamente já deve ter passado por vocês, que vocês estão resgatando uma coisa que se chama a autoestima do produtor local. Porque durante muitos anos as pessoas enxergavam as pessoas do campo ou pessoas produtores rurais como aquelas pessoas sem muita oportunidade, com um campo de visão limitado, e hoje não. Quando você apresenta um projeto público desse, com investimento, com infraestrutura e tudo mais, cara, você vai ver surgir uma nova população e uma galera que vai vir resgatar sua autoestima.
Sim. Não vai ser... Cara, vai valer muito mais a pena você ser um produtor local e, de fato, ter essa noção de empreendedorismo, de quanto custa vender, plantar, ter toda essa ideia e ter rentabilidade garantida do que você trabalhar, às vezes, de carteira assinada, Sim. para um subemprego, Sim. entendeu? Então, é um resgate de uma cultura que, hoje em dia, no mundo está precisando, não é à toa que tem brigas aí, guerras aí por conta de alimentos e tudo mais. Mas, cara, aqui no Brasil a gente sempre teve esse estigma de, não, quem é do campo é, vamos dizer assim, é o capial, é o peão e tudo mais. E hoje não. Hoje em dia eu acho que se a gente começar a investir nessa tocada, a gente vai chegar numa galera que vai se autoafirmar. Sou produtor rural com orgulho, com muito Sim. amor. E é o que a gente vê, por exemplo, especialmente no sul do Brasil, com as cooperativas, Sim. com a organização desses pequenos produtores em cooperativas, e a gente vê as agrovilas em diversos locais, como são desenvolvidas. Eu tenho conhecido várias através dos companheiros do MST, porque as pessoas às vezes têm um preconceito imenso em relação ao trabalho do MST. E não sabe que hoje o MST é o maior produtor de alimentos orgânicos do país. Ó. Do país. O maior produtor, por exemplo, de arroz orgânico do país é o MST. Então, eles se especializaram em produtos agroecológicos. E aí você tem cooperativas das mais diversas que eu já pude conhecer no Brasil, por exemplo, de produção de suco orgânico, lá no Rio Grande do Sul, que eu já tive lá, de arroz, laticínios. Então, são grandes produtores e você vê como a vida desses pequenos produtores que foram assentados em projetos de reforma agrária, essa vida daqueles produtores, ela prosperou, né? E hoje, a segunda geração, que são os filhos, já estão todos formados, todo mundo conseguiu fazer Bacana. universidade e muitos deles não foram para as grandes cidades, permaneceram no campo, trabalhando nas agroindústrias, trabalhando nas cooperativas, fazendo com que aquela produção inicial pudesse se multiplicar e gerar mais receita, gerar mais renda para a população e também para os cooperativados. Então, nós lá em Maricá também estamos apostando na questão do cooperativismo. Nós temos lá uma Secretaria de Cooperativismo que está ajudando a aumentar o número de cooperativas, fomentar as cooperativas. Lá na AMAR, a gente tem um diálogo muito próximo da cooperativa de pesca, da Copescar, né, que tem lá o Dárcio, que é a grande liderança, que idealizou e ajudou a formar a cooperativa. Então, são os pescadores, especialmente lá do bairro de Zacarias, né, que ali é um bairro ali próximo ao centro, próximo a Araçatiba, próximo à Barra de Maricá e próximo da Restinga, que são pescadores que estão ali secularmente, ali uma vila de pescadores ali, inclusive o Maraí vai apoiar a vila de pescadores de Zacarias. O pessoal da Associação de Agricultores de Maricá, né, o Alan, que é um grande líder também deles lá. Então lá nós na AMAR, a gente conhece as pessoas que produzem, né, de contato pessoal. Isso é bom. De saber quem são as pessoas. Isso é né, muito bom. de dialogar e de ter porta aberta para esses produtores. Porque aí vocês, de fato, vão atender às necessidades. Esse diálogo é que vai diminuir a margem de erro. Sim. Porque se você está conversando com quem está na ponta, sabe como funciona, provavelmente você não vai fazer investimento errado, Sim. investimento furado, porque as pessoas vão te dizer, não, esse caminho não é bom de seguir, Sim. não. Quando você inclui as pessoas que estão na lida, que sabem o que estão fazendo e que têm esse conhecimento muito próprio de quem faz o trabalho com as próprias mãos, seja no arar a terra e colher, seja na pesca artesanal, de jogar a rede na lagoa e trazer o peixe, a gente tem muito mais chance de sucesso. E aí muitos me falaram, poxa, Marlon, não tenho visto mais você hoje só vive de tênis, não anda mais de sapato, não anda mais de blazer. Eu digo, minha função agora é outra. Agora é outra. Eu tenho que estar, na verdade, muito próximo da população. E hoje, por exemplo, passei o dia inteiro, a manhã inteira na fazenda. Na fazenda que nós temos um grande projeto lá, que é o projeto Farmacopeia Maricá, uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Então, o projeto, ele pesquisou diversas plantas
para ver quais plantas medicinais mais se adaptariam ao clima de Maricá para a produção de medicamentos fitoterápicos lá na cidade e além também do investimento também em mel. Então nós temos isso lá em Maricá, mais de quase 20 hectares hoje plantados na Fazenda Nossa Senhora do Amparo, num projeto nosso, um projeto da AMAR, de medicamentos fitoterápicos que a gente já chegou no momento onde nós já identificamos quais são as espécies mais propícias para desenvolvimento na nossa cidade, para que nós passemos muito em breve para o estágio já industrial, para a comercialização desses insumos de medicamentos na rede de saúde do município, inicialmente, e depois, posteriormente, para comercializar, porque nós não somos principalmente uma companhia de alimentos, mas somos uma companhia também de produtos sustentáveis, produtos agroecológicos. Caramba, meu irmão, essa parte aí da farmacopeia, vocês estão em parceria com a universidade, né? Isso, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, bacana, bacana. Cara, assim, tem tudo para dar certo, né? Porque o que a gente precisa realmente é investimento em coisas que, de fato, vão atender a população. Você falou que no primeiro momento tem a questão dos alimentos, tem essa questão agora dos medicamentos, e você sabe que medicamentos é onde tem um valor agregado muito alto. Muito alto. E aí como a gente tem esse projeto lá, e a gente tem uma fazenda pública onde está sendo feito esse cultivo, mas o nosso interesse também, o nosso objetivo é fazer a doação das sementes, dos insumos para plantio dessas plantas medicamentosas, fitoterápicas, também para o pequeno agricultor, que ele possa cultivar e a gente possa comprar e fazer o beneficiamento. Olha que maneiro. Dar uma outra oportunidade de cultivo para ele, que às vezes em pequenos espaços, muitas dessas plantas elas podem florescer. Então é mais uma oportunidade de produção de cultivo que foi pesquisado, testado pela universidade e que aí agora a companhia pública, a AMAR, vai oferecer para os pequenos agricultores mais uma oportunidade de cultivo para eles. Gente, olha, esse projeto aqui é sensacional, esse projeto. Eu sou suspeito para falar, porque eu já estou, de uma certa maneira, envolvido, colaborando. Então, assim, realmente me apaixonei pelo projeto e tem sido, assim, uma coisa bem bacana. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo para tocar esse assunto adiante. Mas já deu quase 1 hora já, Max. É muito rápido. Pois é, rapaz. Na realidade, é muito projeto. Inclusive, tinha uma coisa que a gente até batendo um papo outro dia, eu lembrei que eu queria perguntar a você. Porque foi num papo até que a gente teve com a Zaidan. Sim, a deputada. Deputada estadual. Deputada estadual, Zaidan. Sobre a questão lá, por exemplo, a gente falou de políticas públicas de um modo em geral. Aqui a gente falou muito do projeto da AMAR, que eu estou envolvido, mas também falamos de políticas públicas. E ficou faltando uma coisa que você tem que me contar, porque você sabe melhor do que eu, a respeito disso, que é esse negócio, que ali foi um embrião de uma política pública que hoje está indo para o país, que foi o tal do pé de meia. Ah, do pé de meia, é verdade, né? Isso foi implementado em Maricá, né? Então, a deputada Zaidan e também o Diego Quaquá, quando foi vice-prefeito, ajudaram a implementar o programa chamado Mumbuca Futuro. Nós já tínhamos a moeda social e aí se resolveu criar um programa para poder apoiar o estudante, um incentivo para o estudante. Porque a partir do momento que ele avançava de ano, ele ia recebendo ali a moeda social que virou uma poupança para ele, para que quando ele terminasse os estudos, ele pudesse retirar aquele recurso para poder, por exemplo, empreender, fazer um novo negócio. E essa inspiração foi de Maricá, do projeto que começou lá em Maricá, que continua em execução lá em Maricá, foi levada para o governo federal. E o governo federal criou esse projeto tão bonito, tão bacana, que é o Pé de Meia. O presidente Lula criou esse projeto, né, esse programa do Pé de Meia, que faz com que os estudantes da rede pública do ensino médio possam receber uma poupança
e que no final dos seus estudos eles possam retirar esse recurso que ele pode utilizar para iniciar o seu estudo superior ou criar um novo negócio. Então, um programa de amplo alcance social. Sim, e tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo lá, porque tudo que a gente conversou aqui, a gente está vendo que está linkado, esse ecossistema está linkado. Sim. Porque se você fornece mecanismos para que as pessoas continuem e comecem até a empreender na cidade com essas novas oportunidades que estão surgindo, seja do vinho, seja do chocolate, seja para fomentar medicamentos. São várias opções que estão sendo colocadas na mesa para as pessoas que vivem ali naquela cidade. Ou seja, a cidade de fato está sendo pensada e preparada para um futuro. Eu achei isso sensacional naquele dia que a gente bateu um papo, porque, de fato, assim, demonstra uma preocupação social, tá? E uma preparação para um futuro que a gente sabe que vai mudar, que é o fim dos royalties. O fim dos royalties e uma adaptação também aos novos tempos da economia brasileira também. Né? Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir criar só emprego de CLT. Sim, fato. A gente não vai conseguir. Então, o fomento das cooperativas é fundamental, o estímulo ao empreendedorismo. Então, o prefeito Quaquá tem estimulado muito a questão do empreendedorismo. Inclusive, tem um programa lá, inclusive, que ele tá agora colocando para ter início, né, de financiamento através do Banco Mumbuca, por exemplo, de motos elétricas para entregadores. Pô, bacana. Entregadores, né, porque tem essa dificuldade, às vezes, do transporte. Então, moto elétrica faz com que ele tenha muita economia ali na aquisição do equipamento. Né? E é verde também, é uma questão ecológica. Uma cidade que tem o transporte gratuito, inclusive há o compromisso de que toda a frota de ônibus de Maricá seja uma frota elétrica muito em breve, então já vai começar a substituição disso. Então, além de ser uma cidade onde não se paga pela tarifa de transporte público, que se tornou um exemplo para o país. Várias cidades depois copiaram, né? E disseram que isso era impossível de fazer. Maricá fez e foi copiado por diversas cidades hoje. E hoje é um debate nacional, né, sobre a tarifa zero do transporte. Isso foi iniciado pelo prefeito Quaquá. E isso tem condição total de ocorrer no Brasil. Então, o estímulo ao empreendedorismo, e muitas vezes a esquerda não conseguia fazer esse debate de maneira adequada, mas é tarefa do poder público apoiar quem quer empreender. Sim, com certeza. Apoiar a pessoa que quer ser seu próprio patrão. A pessoa ela não quer estar vinculado a uma empresa, muitas vezes. Lógico que a gente tem que dar todas as condições para que as empresas possam se estabelecer, gerar emprego, e isso está sendo feito em Maricá. O presidente Lula tem feito isso no Brasil, né? O nível de postos de trabalho aumentou. Hoje a gente vive num momento onde praticamente de pleno emprego. Uhum. Nós, em Maricá, estamos estimulando a atração de novas indústrias. Nós lá na AMAR vamos ter diversas indústrias que vão oferecer postos de trabalho sob regime da CLT. E vocês estão pensando no primeiro momento nas que vocês vão criar, mas e o que vai vir a reboque? Sim. Porque as necessidades vão surgir e oportunidades para novos empreendedores surgirão. Nossa fábrica de enlatados tem uma previsão de gerar diretamente cerca de 150 empregos diretos, onde 90% vão ser mulheres. Isso também é uma meta nossa, né? Legal. O desenvolvimento também do emprego para as mulheres. Então, só isso na fábrica de enlatados. Mas quantos negócios podem surgir ao redor da fábrica? Então, a gente não consegue nem calcular quantos empregos, imediatamente, quantos empregos vai gerar. Isso só quando ele estiver funcionando. Então, essa preocupação com a economia das pessoas e das famílias, como o Quaquá gosta muito de falar, né, de que a economia ela tem que estar a serviço das pessoas, e não as pessoas serem escravos da economia. Hoje é um norte para todo o governo de Maricá e também é um objetivo da AMAR. Poxa, caramba. Gente, esse bate-papo hoje foi sensacional. A gente vai ter que voltar aqui. Você já fica aqui
com o nosso convite para retornar aqui para falar dos novos empreendimentos, para os novos projetos da AMAR, que com certeza... Não falei do café, não falei do cultivo de mexilhão, tem uma série de projetos nossos que a gente não conseguiu falar hoje. 1 hora fica muito pouco, mas com toda certeza ele vai voltar aqui. Vamos falar mais do vinho também. Vamos falar mais do vinho também. Esse assunto me interessou, tá? Mas, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo aqui com o Dr. Marlos Costa, da Companhia Maricá de Alimentos, a AMAR, que está trazendo realmente projetos inovadores na área de alimentos, na área de farmácia, sim, entendeu? Na área da vinicultura tem... Gente, o papo ficou curto. Vamos ter que repetir, tá? Mas eu quero agradecer, Marlos. Eu vou pedir para você agradecer ao público aí e com toda certeza voltaremos a conversar. Ô Max, eu agradeço a todo o seu público, todo mundo que acompanha o podcast Maximize Ideias, né? E eu acho que é muito importante ter um programa como o seu que começou com um tema muito técnico da questão da propriedade intelectual, mas que esse é um tema também que interessa a todas as pessoas quando você começa a, de maneira didática, explicar como isso influencia na vida de cada um. E nós lá numa empresa como a nossa, a gente tem muita preocupação com a questão da propriedade intelectual, mas que dessa oportunidade também da gente estar aqui como gestor público, mostrando um pouco do que nós estamos tentando realizar, coisas que já conseguimos avançar, outras coisas que ainda estão no início, mas que Maricá, através da liderança do prefeito Quaquá, tem esse objetivo de fazer com que a economia da cidade ela possa se potencializar para gerar mais emprego, mais renda para as pessoas, mais receita para o município, cumprindo o verdadeiro papel do poder público, exatamente, que é ser esse indutor do desenvolvimento econômico. Então, uma alegria poder ter estado aqui nesse momento e estou à disposição para poder voltar. Foi muito rápido aqui o tempo de programa. Com certeza ficou curto. Eu mesmo queria ficar aqui mais 1 hora, mas infelizmente... Hoje não vai dar, mas já fica aqui o meu compromisso de trazê-lo novamente para a gente bater um papo aqui sobre esse direcionamento e essa luz que está surgindo aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós estamos precisando muito, tá? Precisando de ideias inovadoras, disruptivas e que nos levem para um patamar melhor do que o que nós estamos vendo hoje. Chega de violência, chega de coisa. Vamos agora pensar em como crescer, desenvolver, e é para isso que a gente está aqui. Essa é a função social do programa Maximize Ideias. Trazer ideias para as pessoas, ideias inovadoras, que, se Deus quiser, no futuro a gente vai bater um papo aqui dizendo que foram coisas positivíssimas para a nossa população. Tá muito certo. Obrigado, Marlos. Doutor Max, muito obrigado, um grande abraço ao seu público e fiquem todos com Deus.